nas provações, entre outras coisas. E hoje nós estamos vendo aqui sobre o livro de 1 Coríntios, que nós vamos começar a ver também sobre a praticidade, as coisas que acontecem na igreja. Né? A epístola de 1 Coríntios, nós temos que primeiro entender por que Paulo escreveu essa carta. Né? Paulo, na realidade, ele escolheu abrir essa igreja em Corinto, né? Que era uma cidade cosmopolita, né? Era uma cidade extremamente localizada geograficamente em um local portuário, né? Mas também muito, apesar de ser uma cidade estrategicamente importante para o crescimento do evangelho, né? Para o crescimento, para a implantação de uma igreja, era uma cidade totalmente entregue à idolatria e à imoralidade. Então nós percebemos ali que historicamente Paulo ficou ali em torno de 1 ano e meio naquela cidade e depois foi para Éfeso. E de Éfeso ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, tentando ajustar, buscando ajustar algumas coisas que aconteceram ali. A igreja de Corinto foi uma igreja que Paulo fundou e uma igreja que deu bastante trabalho para Paulo, muito. E assim como nós temos como pais, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que Paulo amava tanto uma igreja que deu tanto problema? Porque, amados, o pai, ele ama tanto o filho que não dá problema, quanto o filho problemático. Filho é filho. E Paulo ali tinha essa visão paternal no sentido apostólico, né? Por ele ter fundado a igreja, por ele ter começado, e ele torcia realmente, buscava realmente o amadurecimento, o crescimento daquela igreja. Então, a cidade de Corinto era uma cidade que ela tinha, primeiro nós precisamos entender porque de tantos problemas dentro daquela igreja, né? Mas era uma cidade que ela tinha uma tradição, né? Economicamente, primeiramente falando, era bem desenvolvida economicamente, mas também ela tinha uma tradição sobre o culto de Afrodite, né? A deusa do amor. E havia até prostitutas, né? Mais de 1000 rituais, né? Que participavam do culto a Afrodite, e essas prostitutas, depois de culto a Afrodite no templo, né? Elas à noite iam para a área portuária e se prostituíam. Então você imagina o ambiente, podemos imaginar o ambiente daquela cidade e o que aquela igreja, que eram pessoas que antes viviam nesse tipo de ambiente, começaram a perceber, começaram a ter que ser tratados naquela antiga maneira, né, de viver. Nós percebemos às vezes que devemos ter um cuidado muito grande para que a igreja não se torne envolvida pelos hábitos da sociedade e se dizer assim, uma igreja moderna, nós somos uma igreja moderna, nós não paramos no tempo. Não, amados. A palavra e os princípios morais de Deus, eles são os mesmos, né? Nós não podemos negociar princípios para ficarmos bem na fita, né? Para ficarmos bem dentro de uma sociedade. Dificilmente, né? A Bíblia mesmo diz que o mundo não vai nos amar. Não podemos, dificilmente alguém que vive segundo os padrões bíblicos vão ter tapinha nas costas do mundo, porque nós vamos ser, de certa forma, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E quando nós que somos luz brilhamos, né, com as nossas boas obras e através da nossa atitude cristã, acabamos, mesmo sem querer, expondo as atitudes erradas que o mundo vive. Então ali em 1 Coríntios, né, primeira carta aos Coríntios, nós percebemos uma igreja que nasceu no meio dessa situação e estava ali crescendo, amadurecendo. Né? E em alguns momentos você vai perceber que houve muitas falhas. Então eu quero te motivar, você que creio que você já leu, já preparou suas perguntas aí. Hoje eu vou fazer uma introdução, pretendo fazer, eu sei que é uma carta muito grande, né, para falar apenas de uma live. Talvez nós não possamos, não vamos esgotar todo o assunto dessa epístola, né? Mas talvez seja necessário até ter mais uma live, depende das perguntas de vocês. Mas eu creio que é um assunto que é muito interessante. Tem muitos assuntos ali embutidos, né? E você vai ver Paulo o tempo todo resolvendo problemas na igreja. Né? A carta, na sua essência, é Paulo pontualmente ensinando, resolvendo, disciplinando, ajustando a igreja naquilo que precisava ser ajustado para que a igreja ficasse sadia. Amém? Então, eu queria muito que vocês que já fizeram a pergunta, eu acho que nós vamos polir muito melhor hoje através dessas perguntas. Antes de nós começarmos
as nossas perguntas aqui e fluir nessas perguntas, eu queria muito orar com você. Amém? Então, se você estiver aí nos assistindo do outro lado, quero que você feche seus olhos e vamos orar para que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria e de ensinamento para tudo que vai acontecer nessa noite durante a live. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento, por esse tempo juntos como igreja, por essa noite, essa terça de discipulado, onde iremos aprender a Tua palavra, onde iremos estudar a Epístola de 1 Coríntios. Eu sei que tem tanta revelação, Senhor, tem tanta coisa que o Senhor pode nos falar através da Tua palavra, através desse livro. Nós te louvamos por um espírito de sabedoria fluindo em nós, um espírito de sabedoria fluindo em cada pessoa que vai perguntar. Queremos, Senhor, que vai ser um tempo de unidade, um tempo de maturidade, onde iremos crescer, Senhor, sem nenhum tipo de ranço, sem nenhum tipo de vaidade, mas iremos crescer para mudarmos a nós mesmos. Primeiro a nós mesmos, para que depois possamos ser influência para outros. Te louvamos por todas essas coisas. Espírito Santo, você tem liberdade para fluir através de nós. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém e amém. Amados, eu não sei como é que está a questão de perguntas, mas eu quero te motivar a você já enviando as perguntas. Como a epístola ela não é tão pequena como a de Tiago, né? Ela é bem mais ampla e tem muito mais assuntos a falar, né? Eu queria muito que você começasse a mandar suas perguntas. Enquanto você está enviando as suas perguntas, a nossa equipe técnica está anotando, já vai enviar para mim aqui pelo WhatsApp. E eu queria já, enquanto isso, te motivar você dar o teu like aí, né? Sei que já está na nossa rede social, já está no Instagram, já está no Instagram também ou só está no YouTube? Só no YouTube. Então você já dá o teu like, isso é muito importante. A tua participação, os teus comentários, isso nos dá uma temperatura de como está a participação da igreja, como está a tua participação aí como membro da igreja, e você que não é membro da igreja, está nos assistindo também, interessado em aprender e tem ali interagindo com a gente, você também tem toda a liberdade para perguntar, amém, amados? Eu sei que às vezes algumas pessoas falam assim, pô, pastor, é um pouco arriscado você responder ao vivo. Deixa eu falar para você, amados, a gente não é obrigado a saber tudo, mas dentro daquilo que nós já temos o entendimento pela palavra, a gente vai buscar te ajudar a compreender melhor. Eu tenho dito isso. Toda pergunta sincera merece uma resposta sincera. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nessa situação. Porque quando uma dúvida sincera, né, uma dúvida real, que não é por vaidade ou pegadinha, com certeza o Espírito Santo vem com a sua graça e vem nos ajudando ali naquilo que nós já sabemos e trazendo revelação para que nós possamos responder segundo a palavra de Deus. Amém? Então eu quero te motivar a isso. Uma coisa que eu quero que você perceba é que a carta ela vem dividida, eu gostaria que você percebesse isso, dividida em problemas, que são, Paulo tenta responder, né? Paulo tenta não, ele vai ajustando a igreja. E eu quero só mostrar para você, para facilitar o teu futuro estudo, né? No capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai falar e vai corrigir as divisões na igreja. Você vai perceber que a igreja de Corinto é uma igreja que está debaixo de divisão, né? Existe quase que partidos. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Cristo. Então você percebe uma igreja dividida em partidarismo. E Paulo ele coloca um equilíbrio e um fim nisso, dizendo que Paulo, nem Pedro, nem ninguém morreu, foi crucificado por eles. Todos são servos. Nós somos de Cristo. Né? Todos são uma igreja de Cristo. Então você percebe que às vezes, hoje em dia, ainda conseguimos ver essas situações. Não, eu sou fã do pregador tal, eu gosto mais do diácono ou do pastor auxiliar. Amados, nós não estamos aqui para criar partidarismos. Né? É algo, a igreja, a ideia de Cristo, a ideia bíblica é que nós temos uma unidade tanto no pensar quanto no falar. Pastor, isso é impossível. Se não fosse possível, a Bíblia não falaria que a vontade de Deus é que todos falemos a mesma coisa. Né? Paulo fala que a vontade é que todos falem a mesma coisa. Como que poderíamos falar a mesma coisa se há tantas denominações? Porque a Bíblia é uma só, mas há interpretação. Amados, então a gente começa aquela questão. Eu não vou julgar quem acha que tudo na Bíblia é interpretativo, mas tudo que é interpretativo é muito perigoso. Né? Nós falamos isso. O que Deus disse
quando falou isso, o que Jesus disse quando falou aquilo, tirando as interpretações. Existem realmente textos que precisam ser interpretados, e essas interpretações, eu tenho dito isso, você busca a interpretação de algo que está em maneira figurada, busca na própria Bíblia aquela interpretação. A Bíblia responde à própria Bíblia. Amém? Mas nós acreditamos na literalidade das Escrituras, né? Então, quando Paulo, ou inspirado pelo Espírito Santo, ou como o próprio Senhor Jesus, ou qualquer outro escritor inspirado pelo Espírito Santo escreveu, nós, tirando as passagens figuradas, que são interpretadas pela própria palavra, né, nós acreditamos na literalidade das Escrituras. Isso é muito importante, para que nós possamos não entrar num caminho perigoso de interpretar a nosso bel prazer e criar doutrinas, às vezes, que não vai se sustentar pela própria palavra. Amém? Então, no capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver essa questão da divisão da igreja. No capítulo 5 ao capítulo 6 de 1 Coríntios, você vai ver Paulo tratando a questão da imoralidade na igreja. A imoralidade. A imoralidade na igreja, a gente vai entender, até pela história, né, o contexto histórico, né, da igreja, da cidade de Corinto. Então você vai perceber que era uma igreja que vivia no meio de uma cidade imoral, buscando, né, ser santa, buscando andar em santidade. Mas nem sempre conseguiram fazer assim. Amém? Nós vamos perceber na carta que em alguns momentos essa imoralidade, esses maus hábitos entraram até mesmo dentro da igreja. E é uma coisa que eu devo te prevenir. Em alguns momentos, amados, você vai ver coisas ruins, coisas que não deveriam acontecer no meio da igreja, né, acontecer. Isso não quer dizer que a igreja deixou de ser santa. Amém? Mas vai haver momentos que, como Paulo diz, coisas que nem lá no mundo acontecia dentro da igreja, a ponto de uma pessoa dormir com a própria madrasta, né, com a própria esposa do seu pai, ter relações sexuais com a própria esposa do seu pai. Isso era tão abominável que Paulo fala, nem no meio dos gentios nós vemos isso. Então, não é comum, mas é possível que isso possa acontecer. Então, é necessário que essas coisas sejam corrigidas. E você vai ver o apóstolo Paulo disciplinando essas atitudes. Amém? Todo erro vai ter uma reação através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu gosto de falar sempre assim, para entender que não era uma opinião de Paulo, porque se botasse como uma opinião de Paulo, não estaria nas Escrituras. Até quando o apóstolo Paulo fala assim, digo eu e não o Espírito, eu acho interessante isso, porque digo eu e não o Espírito, mas entrou nas Escrituras. Né? Então Deus teve esse cuidado de preservar as Escrituras para que chegasse a nós como ensinamento. E você percebe, então, Paulo corrigindo essas atitudes imorais, precisando. Gente, existe um cuidado de nós não ficarmos numa atitude irresponsável dentro da igreja. Irresponsável. Onde toleramos todas as coisas. Onde o pecado é tolerado. Amém? Algumas pessoas, querendo se dizer muito modernas, né, às vezes toleram coisas que a igreja não deveria tolerar. Mas, então, a disciplina, a correção deve enxergar sim, assim como foi na igreja de Corinto. Agora, por que devemos corrigir? A disciplina, a Bíblia fala que Deus, o Pai, disciplina o filho que ama, né? E se não há disciplina, somos bastardos, né? Somos filhos ilegítimos. Agora, a disciplina, ela tem um objetivo. Primeiro, gerar temor naquelas outras pessoas. Imagina, amado, se tem uma atitude de pecado em que todo mundo está sabendo, como era o caso aqui na igreja de Corinto, em que as pessoas, que uma certa pessoa tinha relações sexuais com a sua madrasta, e a atitude da igreja de Corinto era muito ruim. Ela, em vez de corrigir aquilo, ela, na realidade, até até aplaudia. Né? Nós imaginamos, talvez, se orgulhavam disso, né? E Paulo fala que não deveria ter orgulho disso, não. Não existe uma liberalidade, não existe uma modernidade a ponto de negociarmos princípios de santidade. Amém? Às vezes nós falamos sobre algumas coisas, nós conversamos aqui com os jovens, conversamos com as pessoas, e nós falamos sobre, às vezes, algumas influências que nós deixamos entrar dentro da nossa casa. Amados, eu não estou falando sobre... Eu sei que algumas pessoas falam, você é careta, você é radicalismo cristão. Não é radicalismo cristão, mas a gente sabe que nós podemos ser influenciados pelas coisas que ouvimos, pelas coisas que vemos. Né? Se os nossos olhos são bons, né? Tudo é bom.
Agora, se nós começamos a compartilhar os nossos olhos com aquilo que não devemos ver, nós estamos brincando com o pecado. Estamos brincando, conversando ainda agora sobre Big Brother, né, gente? Nada contra isso, no sentido com um programa de televisão. Mas, na realidade, a gente pergunta, o que aquilo realmente traz para você de edificação? Né? Você vai ver ali todo tipo de intriga, você vai ver ali, às vezes, relatos sexuais que não deveriam estar ali expostos, você vai ver a vida das pessoas, uma ganância pelo dinheiro, tudo que eles decidiram expor a sua intimidade em prol de um dinheiro, então um culto a mamon. Então você vai ver várias coisas que eu me questiono realmente se aquilo ali deveria ser dado ibope para aqueles que são cristãos. Então, a imoralidade na igreja. Então, vamos lá, de novo. Voltando para a questão da disciplina. Então, a disciplina vem gerar temor naqueles que vêm, que perceberam que outra pessoa foi disciplinada. Então, isso vai gerar um temor santo. Não é medo, não. É um temor. Fala, gente, nós devemos viver como cristãos. Isso não foi aceito. Amados, as pessoas que estão, principalmente os novos convertidos, devem perceber que a igreja ela não veio compactuar com o pecado do mundo. A gente não odeia o pecador, mas a gente odeia o pecado, a prática. Né? Assim como Deus odeia o pecado. Muitas vezes você vê Deus trazendo juízo lá na antiga aliança, e até na nova aliança, e a pessoa fala assim, trouxe juízo sobre a pessoa. Não, trouxe juízo sobre o pecado que aquela pessoa estava cometendo. Né? Existe um juízo sobre o pecado, sobre a prática, né? E é uma questão da lei da semeadura. Né? Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então, quando nós trazemos esse temor por causa de uma correção, nós estamos salvando vidas. Amém? Então, salvando a vida de outros que vêm aquela correção em amor. Agora, toda correção também tem um outro objetivo: restaurar a pessoa faltosa. Né? Porque a Bíblia fala, às vezes, quero corrigir e quero mandar essa pessoa para fora daqui, não quero mais saber dessa pessoa. Não, não é isso. O objetivo, além de gerar temor nas outras pessoas, ela também tem o objetivo de restaurar aquela pessoa que errou. Né? Então tem um duplo objetivo ali. Então você vai perceber até que lá em 2 Coríntios dá a entender, né? Alguns teólogos divergem disso, mas outros aceitam, que essa pessoa que estava em pecado se arrependeu e foi perdoado pela igreja, e Paulo também, junto com a igreja, perdoa. Amém? No capítulo 7, você vai perceber questões familiares, né? Você vai ver Paulo começando a falar sobre a questão do casamento, e se você, um leitor desatento a isso, vai achar que Paulo está falando sobre o casamento ali de uma maneira induzindo a não casar. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que os dias eram maus, e a questão de algumas situações que não seria bom que a pessoa casasse, no sentido daquilo que ele tem, das perseguições que estavam acontecendo naquele período. Né? Agora, ele não fala que casar ou ficar solteiro faz uma pessoa mais espiritual ou menos espiritual. Né? Agora, a gente fala assim, ele diz isso, mas que se for para se abrasar, melhor que casa. Então a gente tem que entender algumas coisas. Primeira coisa que eu vou deixar claro aqui: sexo fora do casamento é fornicação. Pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Amém? Sexo com outra pessoa dentro do casamento é adultério. É pecado também. Agora, a falta de sexo no casamento também é pecado. Amém? Então, o que ele está falando são relações, ele está equilibrando isso. Então, tem aquelas pessoas super espirituais, casadas, que falam assim, não, eu vou fazer um jejum aqui de 1 mês. Não, você está tentando sua esposa ou seu marido a pecar. Ele fala para que não caia na tentação. Então, não é isso, a não ser com consentimento mútuo e por pouco tempo. Agora, a gente tem que entender que existem categorias. Antes é fornicação, durante com outra pessoa é adultério, e a falta disso durante o casamento é algo que a Bíblia incentiva até, né, para que tenha o cuidado. No casamento é santo, seu leito é santo. Amém? Então ele está falando sobre essas questões familiares. Casar, ser solteiro, ele coloca o equilíbrio nisso. A pessoa pode também decidir ser solteiro? Pode, tem um chamado para isso. Agora que viva como um solteiro cristão. Amém? Pode ser, mas viva como um solteiro cristão. Se você não tem essa vocação, eu costumo dizer isso para os jovens da igreja, né? Jovem, não, homem cristão não namora, né, para ver, não fica, né? Ah, não fiquei. Não, cristão não fica. Cristão namora para casar.
Tem um objetivo de casamento. Pode até não acontecer, mas o objetivo é casar e com uma pessoa cristã para você não entrar em julgo desigual. Existem aquelas pessoas, às vezes, que entram. Ah, não, depois que eu ficar, essa pessoa vai se converter porque eu vou orar. Não, você não tem. Isso é oração de feitiçaria. Você não tem autoridade sobre a vontade, sobre o livre-arbítrio de outra pessoa. Então, a Bíblia fala para evitar o julgo desigual. Ah, pastor, então eu casei com uma pessoa que ela é cristã. Ela é cristã por quê? Porque ela pratica os princípios cristãos ou porque ela vai na igreja? Há uma diferença entre ser cristão e ir na igreja. Amém? A gente tem que também tomar esse cuidado. Por quê? Uma pessoa está frequentando a igreja, mas fora da igreja vive como o mundo vive, mente, não faz nada aquilo, não cumpre os princípios cristãos, essa pessoa só vai na igreja. Né? Não é igreja, ela vai à igreja. Né? Ela participa, ela tem uma admiração pelo cristianismo. Né? E não é esse o caso. E também acaba se tornando um jogo desigual. Por isso, amados, para casar, né, tome cuidado, ore ao Senhor, perceba qual é a verdadeira atitude daquela pessoa para que você escolha o seu casamento de maneira correta, seu namoro de maneira correta, segundo os princípios de Deus. Amém? No capítulo 8 a 10, ele fala sobre os limites da liberdade cristã. Ele começa a falar sobre idolatria, sobre comida. O que acontecia lá na cidade de Corinto? Por causa desses cultos pagãos, havia muita comida oferecida a ídolos. Comidas, carnes oferecidas a ídolos. E aí entram algumas perguntas que eu sei que muita gente fica com essa paranoia até hoje, né? Vê diabo em tudo quanto é lugar, né? Vê demônio em tudo quanto é lugar. Vê demônio em retrato, vê demônio em ventilador, vê demônio em sabão em pó, vê demônio em tudo. Mas se você entrar nessa paranoia, você não vai ver mais. Então Paulo começa a equilibrar isso e coloca alguns limites, né, sobre essa questão. Ah, pastor, mas então o ídolo tem algum poder? Não. Amado, o ídolo não tem poder. O ídolo não tem poder. O ídolo é um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de barro, gesso. Se você colocar ele dentro da água, ele vai ficar dentro da água, ele não vai sair sozinho. Se botar de cabeça para baixo, tem gente que faz isso, então para tentar casar lá, né, e ele vai ficar de cabeça para baixo. Ele não vai desvirar sozinho. Né? Se tacar ele, quebrar ele, ele vai ficar quebrado, porque isso não é nada. O ídolo em si, a imagem em si é inútil. Agora, a Bíblia fala sobre um cuidado, o que não pela imagem em si, mas o que está por detrás dessa imagem. Por detrás dessa imagem. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Eu queria que você abrisse aí, vamos fugir um pouquinho só para a gente entender isso. Eu quero colocar equilíbrio, porque às vezes tem pessoas que vieram de outro meio, de outro lugar, e até hoje, não tem nada a ver, isso é só uma imagem, tá? Mas o que está por trás disso? A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O que diz lá? Abre a tua Bíblia em Oséias, capítulo 4, verso 12. Oséias 4, 12. Vou deixar você abrir para a gente ler junto. Oséias 4, 12. Diz assim, ele está falando aqui sobre ídolos, né? Eles pedem conselhos ao idólatra, né? Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Espera aí. Ele está falando que essas pessoas idólatras pedem conselhos a um ídolo de madeira e mesmo assim recebem respostas. Por quê? Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então, existe um espírito por trás daquilo ali. Amém? Que responde ao idólatra. Que responde ao idólatra. E a Bíblia é muito clara quando diz que são demônios. E é que essas pessoas são infiéis ao seu Deus. E fala que não farás para si imagem ou escultura. Amém? Então, pode haver uma resposta, a pessoa falou e teve alguma resposta, aquele idólatra teve, não do pedaço de pau, mas daquilo que está por trás daquela imagem, daquela idolatria. Então, existe um demônio, sim, que pode te responder, inclusive, quando você idolatra aquilo que é inútil, né? Mas o que está por trás daquilo pode te levar a ser infiel ao seu Deus. Amém? Então, Paulo começa a colocar equilíbrio nisso também, porque existe uma idolatria. Então, em cima disso, Paulo começa a falar algumas coisas. Lá em 8, capítulo 8,
verso 10. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho mais para... A partir do verso 4. 8 a partir do 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Está confirmando o que eu falei. Então, o ídolo não significa nada, só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, e ele está falando aqui de demônios, né? Você pode perceber que está com letra minúscula, né? Para nós, porém, cristão, igreja, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Estou falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, 5, estou no 6. Só para você atender, tá? Verso 7, capítulo 8. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então, o que haviam pessoas na igreja que ainda comiam a carne como se fosse um sacrifício a ídolos. Não sei, graças a Deus, eu acredito que não tem ninguém na nossa igreja, mas eu já vi muito crente, principalmente quando é novo convertido, e a gente conversar com a pessoa e a pessoa achar que tinha um dente de alho dentro do copo com água, que não sei o que, um olho de boi. E eu falava, que é isso, meu irmão? E ele falava assim, não, pastor, isso não é macumba não, isso é simpatia. Gente, é um outro nome mais bonitinho para macumba. Amém? Que poder tem você botar um dente de alho, um olho de boi, ou seja lá o que for, e falar que aquilo é simpatia. Beber água que ficou exposta à lua. Seja lá o que for. Amém, amados? Então, eles falam que essas pessoas têm consciência fraca e que ainda fazem essas coisas acreditando que tem algum poder comer a comida oferecida a ídolos. Então, ele continua falando no verso 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem seremos melhores se comermos. Então, ele está falando, a comida em si não tem poder algum, você não vai ser melhor ou pior, porque comeu ou deixou de comer. Amém? Agora, aí ele começa a colocar alguns equilíbrios, ok? Porém, então existe aquela questão, não tem problema a questão da comida, não tem. Gente, algumas pessoas falam assim, pastor, eu não vou comprar essa marca de sabão em pó porque ela é satanista. Pastor, eu não vou ali comprar naquele cara ali do açougue porque ele é espírita. Não vou fazer isso porque aquele ali é demoniado. Gente, se você pensar nisso, então Paulo fala assim, não pergunte nada. Amém? Agora, se a pessoa disser que fez, aí você não come e não compra. Então ele diz assim no verso 9, contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca, novo convertido, ou até um crente que já tem mais tempo, mas é imaturo, vi você que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Amém? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então ele está falando aqui o equilíbrio sobre a vida cristã. Existem algumas coisas, amados, que você pode saber que não é pecado, mas se aquilo culturalmente pode levar uma pessoa a pecar, por amor àquela pessoa, você deve deixar de fazer. Amém? Existem algumas coisas que você fala assim, eu entendi isso, mas se eu fizer, aquela pessoa de consciência fraca vai cair e vai levar ele a pecar, porque ele não tem esse conhecimento que você tem. E ele pode caminhar por um caminho que vai levar ele à queda. Então, por amor a essa pessoa, para que a gente não peque contra Cristo, a gente deixa de fazer aquilo que temos liberdade para fazer, para que o outro não tropece. Amém? É muito
E é muito claro isso, em alguns momentos que algumas pessoas falam assim, é possível, eu não gosto muito desse, tudo é nos isso, mas tudo não nos convém fazer, porque isso a gente usa de maneira muito geral, para nada pode fazer. Nada nos convém fazer. Amém? Existem ambientes, existem lugares em que você deve respeitar a cultura daquele lugar para que você não escandalize. Amém? Por exemplo, a gente aqui, eu não tenho o hábito de pregar de terno e gravata. E não há nenhum problema também pregar de terno e gravata. Ninguém é mais espiritual porque está de terno e gravata, e ninguém é menos espiritual porque está de camiseta. Então existem os dois lados da moeda. Aqueles que pregam de camiseta ou pregam de uma maneira mais à vontade, acham que aqueles que pregam de terno e gravata são extremamente religiosos. Né? E o outro lado, aqueles que pregam de terno e gravata, acho que aquele que ministra de uma camisa polo, alguma coisa assim, não está tão santificado. Deixa eu falar para vocês, são os dois extremos, nem o outro lado estão certos. Amém? Não estão afetando a palavra, são apenas costumes. Agora, se você for chamado para pregar em um local em que você tem que se vestir de determinada maneira, se submeta, fica tranquilo. Amém? A partir do momento que não afete a consciência dos seus ouvintes. Se é o costume daquele lugar, você respeita o costume daquele lugar, se não afetar os princípios da palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, verso 25. E aí ele continua aqui. Comam tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Amém? Então ele está falando sobre essas carnes. A maioria das carnes eram oferecidas a ídolos e depois eram vendidas no mercado. Então ele fala assim, comam tudo sem fazer perguntas. Porque se você perguntar, se é que foi oferecido, o cara foi oferecido. Então você não compre, não coma. Amém? Por questão da consciência, para não afetar a outros. Então existem algumas pessoas, antes que essa pergunta chegue aqui, que eu sei que vai chegar, muito provável, sempre tem essa pergunta, pastor, a gente pode comer doce sem corre da minha? O que você acha, querido? Está já dizendo que foi oferecido a ídolos. Você acha que pode? Não tem poder algum. Não é o que eu como que me faz mal. Não é o que eu boto, o que eu ingiro, mas é o que eu falo, fruto do coração. Tá, tudo bem, Jesus falou isso. Mas ali já está claramente, é isso que Paulo está falando. Dizendo que não. Amém? Cristão não come doce sem corte da mel. Já está claramente falando ali. Mas ninguém vai saber. Já está claramente, você sabe. A pessoa colocou dentro do saquinho, dizendo para você que é. Amém? Então não há esse tipo de possibilidade. Você já sabe que foi oferecido a ídolo. Tem algum problema? Vai te matar? Você vai ficar endemoniado por isso? Não, querido. Mas é uma questão de consciência. Pessoas vão saber ou poderão saber que você comeu e aqueles que são fracos na fé podem cair por causa da tua pseudo-liberdade de conhecimento. Então, às vezes você tem um pseudo-conhecimento, mas deveria conhecer mais, sabendo que a Bíblia proíbe ou esse tipo de atitude. Amém? No capítulo 11, ele fala sobre a ceia do Senhor. Não quero falar sobre isso, porque eu sei que algumas coisas vão vir com perguntas, é mais fácil responder. No capítulo 12 e 14, os dons espirituais. No capítulo 15, fala sobre a questão da ressurreição. E no capítulo 16, fala sobre a igreja, né? Ele continua, na realidade, no capítulo 16, ele continua depois falando isso em 2 Coríntios, que a igreja de Corinto era uma igreja mão de vaca, era uma igreja avarenta. Amém? Então Paulo começa a falar sobre generosidade com eles, começa a explicar, apesar de ser uma igreja rica, apesar de ser uma cidade muito rica, ela contribuía menos, encolhia a mão para ajudar as pessoas que estavam passando necessidade, e outras igrejas menores contribuíam até além das suas possibilidades, e a igreja de Corinto se comprometia em fazer, mas quando tinha que fazer, ela encolhia a mão. Então Paulo começa a corrigir também essa atitude da igreja de Corinto. Né? E você vai ver ele falando isso em 1 Coríntios, e com muito mais ênfase em 2 Coríntios, que não é o caso hoje. Amém? Então, isso foi um panorama geral da primeira carta aos Coríntios, e nós queremos agora ir de maneira mais específica em cima das perguntas. Então, você que está nos assistindo aí, eu quero te motivar a você já deve ter enviado. Tem perguntas? Tem, Lucas? Você ainda já chegaram algumas, mas eu quero te motivar para que a gente possa fluir aqui naquilo que você precisa saber, né? Ou tem interesse em conhecer sobre a carta de 1 Coríntios.
Agora, é importante, amados, que você participe, não tenha medo. Às vezes algumas pessoas ficam assim, pastor, mas eu vou fazer uma pergunta tão boba que as pessoas até vão rir de mim. Deixa eu falar para você, queridos. As perguntas mais bobas foram as que trouxeram as maiores revelações. Eu costumo lembrar de Pedro, quando olha para a figueira que Jesus amaldiçoou, e ele fala uma coisa que os outros discípulos devem ter feito mais ou menos como eu fazia aqui. Né? Pedro passa e fala assim, a árvore que o Senhor amaldiçoou, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz. Todo mundo estava vendo que ela tinha secado. Mas o único que fez isso, fez esse comentário, né, foi Pedro. Os outros devem ter olhado, você é idiota, todo mundo viu isso, só você falou. Né? Ele fez aquilo com um tom de indagação, como se fosse uma pergunta, secou desde a raiz. E dali vem uma das maiores revelações da palavra, que é a lei da fé. Marcos 11, 23. Amém? Então, através, às vezes, de uma pergunta que você acha que é uma pergunta boba, o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar, nos impulsionar, nos inspirar a trazer uma revelação para outras pessoas, às vezes que outra pessoa precisava ouvir, mas não teve coragem de perguntar. Então, você tem essa oportunidade hoje de fazer essa pergunta, entre aspas, que você acha que é boba, mas que vai trazer muita revelação para muita gente que está nos ouvindo e que posteriormente pode ser que acesse nosso canal e veja essa live. Então vamos lá. Já está aqui? As perguntas já estão aqui, Lucas? Sim. Vamos lá. Aqui na realidade não é nenhuma uma pergunta, mas é uma sugestão, né? Que ele fala assim, pastor, poderia falar um pouco sobre o poder da unidade? Vamos lá. Na verdade, Paulo, ele investe, não digo que ele gasta, ele investe 4 capítulos. 4 capítulos. Da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, falando sobre essas questões de divisão. E quando você vê sobre essa questão de divisão, ou seja, falta de unidade, partidarismo dentro da igreja, eu sou cristão desde os 9 anos de idade. Aceitei Jesus, confessei Jesus como Senhor da minha vida com 9 anos de idade. E eu vi muita coisa de acontecer no meio da igreja. Né? E às vezes aqueles partidarismos mesmo, até para derrubar a liderança, para algo que não se esperava, a gente só vê no mundo, né? A gente vê lá em Brasília, mas não vê aqui, não deveria vir dentro da igreja. E a gente fala assim, e quando a gente lê a carta da igreja, a 1 Coríntios, nós vemos que isso vem de longa data. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala algo que essa divisão, ou seja, esse partidarismo, essa falta de unidade, isso que acontecia entre eles, era uma evidência que eles eram imaturos. Então, uma igreja que anda em falta de unidade, em divisões, é um sinal de uma igreja matura. Amém? Um irmão que semeia divisões, sabe aquela pessoa? Não concordo com o som, não concordo com a pregação, não gostei disso, não gostei daquilo. Na realidade, são os caçadores de defeitos, né? Tem pessoas que vão na igreja só para caçar defeitos. Estão tão preocupados em caçar defeitos que perdem a bênção da mensagem, a bênção do que o Espírito Santo poderia fazer ali naquele momento. Ou seja, ela está sempre vendo o copo meio vazio, nunca está vendo o copo meio cheio. São os pessimistas de plantão. Então, isso vai gerando uma atitude errada no coração. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do 1, ele diz assim, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem quem planta, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
Amém? Então ele continua falando aqui sobre outras coisas, mas aí, o que eu quero mostrar aqui sobre a falta de unidade é que impede a maturidade. Então ele fala assim, às vezes tem igreja, Matos, que anda num nível de revelação da palavra muito baixo. Muito baixo. E aí a gente fala assim, cara, por que não tem revelação? Por que ainda está falando de coisas que já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido? Né? Porque são carnais. Você pode perceber que aquela igreja provavelmente tem fofoca, provavelmente tem pessoas que falam mal da liderança e outros emprestam o ouvido para ouvir. Uma coisa que nós temos aprendido, amados, toda fofoca termina quando encontra um ouvido sábio. Toda fofoca termina quando encontra um ouvido sábio. Se você não emprestar o teu ouvido, amados, e em outras palavras, desligar, botão off, né? E você na realidade não dá vazão àquela fofoca vai morrer ele mesmo. Porque todo fofoqueiro precisa de alguém que possa propagar a fofoca. Se você não vai ser esse que vai propagar, ele não vai ter como propagar. Ele sozinho não consegue fazer fofoca. Amém? Porque só ele vai falar com ele mesmo. Então, o que eu digo aqui é que algumas igrejas, assim como a igreja de Corinto, às vezes não conseguem avançar espiritualmente, ficarem mais maduras por causa desse tipo de atitude. Amém? A Bíblia fala que umas 6 coisas o Senhor odeia, e uma ele abomina, que é aquele que traz divisão entre irmãos. Divisão entre irmãos. Então, isso é algo que abomina. Deus abomina quando alguém faz isso. Então, essa unidade da igreja, ela é o fator principal, ou um dos principais, para o amadurecimento. É uma das características de uma igreja que está andando em amor, que está andando de maneira madura espiritualmente. Amém? Porque ele vai perceber que os teus erros não vão ser expostos, no sentido, as tuas deficiências, não digo erro de pecado, mas tuas deficiências não vão ser expostas. Vão ser tratadas, mas não vão ser expostas. Ok? A não ser que você peque contra o corpo. Agora, e vai perceber que assim como a tua não foi exposta, você também vai cuidar de outras pessoas também, para que não sejam expostas, mas tratadas. Amém? Vamos lá, vamos para a próxima. Espero que eu tenha ajudado sobre esse poder da unidade. O que os materiais de construção representam em 3, 12 e 15? 3... porque no 11 diz assim, né? Vamos pegar no 10. Conforme a graça que Deus lhe foi concedida, de Deus que me foi concedida, e como sábio construtor, lancei o alicerce. Ele está falando sobre divisões, né? Ele lançou, ele era o fundador, ele era o apóstolo que fundou aquela igreja. Lançou o alicerce. Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então ele está falando, ele lançou, Apolo regou, né? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, você pode construir o teu prédio, mas construa baseado na palavra. Ah, mas está falando de Jesus Cristo. Quem é Jesus? A palavra que se fez carne. O verbo que encarnou. O verbo de Deus. O verbo da vida. Amém? Então, construa em cima da palavra. Amém? Ah, mas eu construí minha igreja, estou construindo meu ministério em cima dos dons espirituais. Amados, os dons espirituais, se fosse assim, a igreja de Corinto seria uma super igreja, porque ela não faltava dom algum. Ela se manifestava em todos os dons do Espírito, ou manifestações do Espírito. Então, manifestação de dom do Espírito não quer dizer maturidade espiritual, porque se fosse assim, a igreja de Corinto seria extremamente madura. Construa a tua vida ministerial, construa o teu ministério pessoal sobre a palavra, ela é eterna. Amém? E aí, diz assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, e aqui dia do juízo, trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como que alguém que escapa através do fogo. Então, ele está falando aqui sobre obras, né? Galardão. Na realidade, ele está dizendo sobre aquelas obras que você faz debaixo de obediência do Senhor. Agora, toda obediência do Senhor, ela está baseada também na palavra. A palavra sempre vai ser a norma para tudo. Então, eu vou fazer aqui, Deus mandou fazer algo, eu vou quebrar princípios aqui, eu vou inventar uma maneira de acharcar dinheiro do povo, porque vai dar mais dinheiro, eu vou poder avançar com esse ministério de maneira mais rápida. Amados, Deus não cumpre propósito quebrando princípios.
Amém? Então não invente, amados. Uma coisa que eu tenho aprendido desde o início do ministério, conversando com um pastor amigo meu, ele falou, quando eu comecei lá no ministério, em 2009, ele falou comigo assim, Beto, mantenha firme na palavra, pague o preço, mas fique firme na palavra. Eu não quero uma igreja inchada, amados. Eu quero uma igreja que cresça de maneira sadia. Amém? Nem tudo que é grande quer dizer que é saudável. Nem tudo que é grande quer dizer que é saudável. Nós conhecemos pessoas muito grandes que têm problema de coração, têm vários problemas. E você conhece pessoas que às vezes têm um corpo muito mais fininho, mas tem uma saúde ferro. Amém? Então nem tudo que é grande é saudável. E se a maioria, se uma coisa grande fosse sempre um plano de Deus, a Torre de Babel teria sido construída. Amém? A voz do povo não é a voz de Deus, senão a Torre de Babel teria sido construída. Então a gente tem que entender qual é o princípio de Deus, quais são os planos de Deus. E é aqui que ele fala, se isso que você está fazendo debaixo da palavra, obedecendo princípios da palavra, direções de Deus, né? Obras de obediência vai gerar galardão. Obras que você fez por vaidade, obras que você fez tentando receber um tapinha nas costas ou por qualquer outro tipo de motivação errada, né? Que a gente tem falado, você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Amém? E pode fazer a coisa errada com a motivação certa. Na realidade, Jesus fala muito sobre isso em Mateus 6. Pessoas que faziam coisas certas, mas com motivação errada. E aí fala que a única recompensa que tem vai ser o aplauso. Então é sobre isso que ele está falando aqui. Essas obras com motivações erradas, que não foi direcionadas pelo Espírito Santo, não foi direcionadas por Deus, fora da palavra, elas serão queimadas pelo fogo. Prata, ouro, pedras preciosas, são as obras alicerçadas na palavra e debaixo de direção do Espírito Santo. Quando um dos cônjuges não é cristão, como acontece a santificação para o que não está em Cristo? Essa santificação, amados, vamos lá. Às vezes a pessoa pensa assim, não, então já que eu sou salvo, o meu cônjuge também é salvo porque ele está sendo santificado. Ele é santificado no sentido de que você vai trazer luz para dentro daquela casa. Vai ter atitudes que vão impactar. A Bíblia fala que a mulher sábia ganha seu marido sem palavras. Então imagina, como é que alguém, apesar que muitas das mulheres estão pegando o caminho contrário, acham que por muito falar o seu marido vai ser ganho, vai ser salvo. Não, deixa eu te equilibrar, mulher. Seu marido vai ser salvo pelas suas boas obras, pelas suas boas atitudes. Amém? E vice-versa. Já percebeu que o profeta, o único lugar que o profeta não tem honra é na sua própria casa. Então, já que o profeta é aquele que fala, né? Então não seja profeta, seja igreja, seja Cristo. Tem a atitude certa, ele vai ser ganho pelas suas atitudes certas. Ela vai ser ganha pelas suas atitudes corretas. Você não pode deixar que a atitude errada do incrédulo ou da incrédula manifeste ou influencie em atitudes erradas suas e você achar que isso é desculpa para desobedecer e ter atitude errada. Não foi teu marido, não foi tua esposa, não foi teu filho que morreu por você naquela cruz. Isso é muito importante. A Bíblia fala que abrir mão de pai, mãe, irmão por amor a eles, né, terão galardão ainda nesta vida. Né? Então fica atento a isso, que às vezes nós colocamos outras pessoas no lugar que só o Senhor poderia estar. Amém? Mas como que o cônjuge, a santificação? Porque você está andando em santidade. E acaba que ele vai, por uma influência sua, ter que buscar viver em santidade por causa de você. Mas ele não é salvo. Entende isso, amados? Eu gosto de falar isso, que tem gente que pensa, não, meu esposo, ele pode ser salvo, livre-arbítrio, por causa da sua boa atitude. E ele começar a ver Jesus em você e querer o Deus que você serve. Amém? Eu costumo dizer que Jesus, ele não tem genro. Jesus não tem genro. Não tem nora. Nem neto. Jesus, ele veio para criar, né, Deus, né, no caso, ele veio para ter filhos. Jesus veio aqui para nos tornar filhos de Deus. Então Deus não tem genro, não tem nora, não tem netos. Deus só tem filhos. Amém? Espero que tenha respondido isso com clareza. Né? Podemos dizer que, se não somos casados perante a Deus no religioso, estamos cometendo fornicação? Não. Vamos lá. Eu digo isso agora aqui no Ministério Verbo da Vida, tá?
E uma orientação. Lá antigamente, lá dos tempos de Jesus, e até antes da proclamação da República do Brasil, em 1889, a partir da Constituição de 1890, o casamento civil foi separado do casamento religioso. Mas anteriormente, o casamento religioso e o civil era a mesma coisa. Amém? Então, existem dois extremos. Vamos lá. Existem aquelas pessoas que são casadas no civil, mas nunca foram casadas no religioso. Tá? O civil, ele garante para você o nome. Ele vai dar tudo aquilo legal perante a lei, que o casamento, somente o casamento religioso, não tem mais, no Brasil, não tem mais essa autoridade a te dar, no Brasil. Amém? Não sei como é que são nos outros países. Então, você está casado no civil e ainda não casou no religioso. Não sei qual foi o motivo. Você está em fornicação? Não, não está em fornicação. Você está casado legalmente. Amém? Aquela pessoa, você tem o dever como marido, ela tem o dever como esposa. Você tem, inclusive até para você terminar um casamento civil, você tem que entrar com processo de divórcio e tudo mais. Já o casamento religioso não. Tem aqueles outros que falam assim, não vou casar no civil. Casei no religioso, aos olhos de Deus está tudo certo. Não, você está em desobediência. Porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Amém? Por que o casamento religioso anteriormente era o que valia? Porque tinha um valor jurídico também. Hoje, no Brasil, não tem. Então, nós, no Verbo da Vida, no ministério, nós só casamos a pessoa no religioso quando ele já está casado ou está juntamente, junto com o religioso, casando no civil. Amém? Eles têm que ser ou antes ou durante, no mesmo dia, no mesmo momento, casando ali no civil, para que tenha validade, para que seja realmente válido, né, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Mas, só estou casado no civil, não casei no religioso. Providencie o religioso. Amém? Fala que você quer lhe consagrar e não tem problema algum. Amém? Mas você não está em fornicação, não. Boa noite. O documento de união estável é válido para estar casado perante Deus? Isso é uma pergunta bem... algumas pessoas questionam essa questão da união estável. Eu costumo dizer algo. O que te impede de casar? Algumas pessoas pegam o caminho da união estável. A união estável, eu tenho ensinado isso, é um remédio jurídico para resolver algo quando aquele casal que está se unindo não pode casar no civil. Um exemplo, uma pessoa está em processo de separação, divórcio, mas ainda não conseguiu realmente se divorciar. Mas a gente está e tem algum problema, sei lá, alguma coisa está acontecendo e a pessoa vai entrar em fornicação? Não. Então a união estável, ela é um remédio para que durante algum tempo, até que não haja mais impedimento jurídico, para que a pessoa case no civil, como deve ser. Ok? Então a união estável, ela não substitui o casamento civil. Até porque não... Eu sei que é uma nova lei do concubinato, né? Não espero que você esteja falando besteira, não sou advogado, mas eu sempre pergunto para algumas pessoas que estão no religioso, existe algum impedimento jurídico, algum impedimento legal para que você não faça o casamento no civil? Não há? Então casa. Não casa. Amém? E graças a Deus, as nossas ovelhas têm entendido isso, né? E as que estavam com união estável, sem nenhum impedimento legal, né? Estão indo por esse caminho. A não ser que haja algum impedimento legal, alguma coisa realmente que vai gerar prejuízos para aquela pessoa nesse sentido. Fora isso, que o casamento civil seja realizado e o religioso também. Amém? Com base em 12:13. Se todos nós bebemos de um só Espírito, então nós só estaríamos em uma unidade de fato quando carregamos o mesmo fervor e propósito. Unidade do corpo, né? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, e ele começa a falar sobre a diversidade, mas, vamos lá, diversidade não é a questão, não quer dizer sobre divisão ou falta de unidade. Eu gosto muito de um exemplo, se não me engano é o Luiz Hermínio que fala sobre isso,
que ele fala que o corpo de Cristo não é feito de tijolos, né? É feito de pedras. E pedra, cada um tem um formato. Mas quem já viu um muro de pedra e já viu um muro de tijolos, você vai ver que o muro de tijolos, né, aqueles tijolos maciços, ele é uniforme. Já o muro de pedra, ele precisa a pedra ser colocada, existe um cuidado maior e até um esforço maior daquele que está construindo para que ele seja colocado e seja encaixado no meio daquelas pedras. E aí você vai ter o cimento, né, a argamassa que vai unir todas aquelas pedras diferentes. Que nós dizemos que essa argamassa é o amor, né? É o amor de Cristo. Porque, amados, a igreja são feitas de pedras diferentes, de pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com dons diferentes, mas todas elas unidas pela argamassa do amor, né? Que vai fazer com que aqueles que são mais espirituais suportem os menos espirituais, e aqueles que hoje são menos espirituais, um dia vão ser mais espirituais e vão suportar aqueles que estão chegando. Ou seja, amados, o berçário da igreja deve estar sempre cheio. Amém? Sempre pessoas nascendo de novo. Mas você não foi chamado para ficar no berçário a tua vida toda. Vai ter uma hora que você vai para a classe adolescente, vai ter uma hora que você vai para a classe de adultos. E quando você chega na classe dos adultos, você vai cuidar dos adolescentes e dos bebês, e assim por diante. A gente cresce. Assim como temos um crescimento natural, nós também devemos ter um crescimento espiritual. Amém? Todo corpo saudável cresce. Todo corpo saudável. Anão, né? Alguém que é anão é uma discrepância física, né? Biológica. Então vamos entender isso. Um corpo saudável ele cresce. E quando não há crescimento, você deve perguntar: será que o corpo está saudável? O que tem acontecido para que esse corpo não esteja assim crescendo? Então a gente tem que ver se esse corpo realmente está saudável, principalmente na questão do amor, da unidade, do compromisso em todas as coisas. Amém? Então, quando nós bebemos de um só Espírito, então nós estamos em uma unidade de fato, quando carregamos o mesmo fervor e o mesmo propósito. O mesmo fervor e o mesmo propósito vai ser algo que seria muito bom, mas mesmo é muito complicado você dizer, o propósito deve ser o mesmo. O fervor é muito pessoal. Porque o fervor vai dizer muito da tua vida com Deus, vai dizer como você enxerga. Eu posso enxergar a mesma coisa de maneira diferente, ou com intensidade diferente. Amém? Eu acho interessante que quando você já deve ter visto isso, uma mesma ministração. Tá lá o pastor, eu como pastor estou ministrando lá para 100 pessoas, 200 pessoas, não interessa. Você vai ver pessoas que estão ali, que vão sair dali chorando, empolgadas, fortalecidas, e vai ter pessoas que não afetaram nada. Mas foi a mesma palavra. O Espírito era o mesmo. O que aconteceu então? Para que algumas pessoas fossem extremamente edificadas e saíssem ali com a sua vida totalmente transformadas, e outras pessoas que ouviram a mesma palavra não fossem. Então existe um fervor pessoal. Jesus pregou para todo Israel. Todos foram salvos? Não. Alguns até falavam que ele estava expulsando demônios por meio de Beelzebul. Mas todos ouviram a mesma palavra do mesmo Jesus. Mas nem todos foram salvos. Amém? E assim é durante toda a história da igreja. Então, ter o mesmo propósito é bom, deve ser, mas ter o mesmo fervor. E é interessante nessa questão de propósito. O propósito é dado por Deus. Amém? A gente fala sobre divisão, né? Divisão, a palavra divisão, quer dizer visão dupla. É quando existe pessoas dentro da igreja que têm uma visão diferente da liderança, né? Então, ter uma visão diferente, não há problema algum, você não é um robô, mas entender que naquele tempo essa divisão ela está debaixo de uma visão maior. Amém? Até que se submeta a visão naquele tempo para aquela visão maior. Durante muito tempo, eu tive uma visão para a região dos lagos, mas nem sempre eu tive essa liberdade para fazer o que eu queria fazer aqui. Eu estava debaixo de uma submissão de uma outra visão acima da minha. E eu esperei e me submeti a essa visão. Isso foi bênção para a minha vida. Estar debaixo de autoridade, amados, é bênção para a nossa vida. Então, glória a Deus pela minha liderança, pela minha supervisão, pelo apóstolo Guto, pelas pessoas que estão que eu estou debaixo dessa autoridade. É proteção para mim. E se alguma das minhas lideranças falar para eu fazer algo que não afronte a palavra de Deus, eu estou pronto a me submeter dentro sabendo que é a autoridade. Toda autoridade foi constituída. Por Deus, a única coisa que eu não posso me submeter é quando fere a palavra, quando fere princípios divinos. Fora isso, assim como é dada a responsabilidade da autoridade, né?
é dar também a unção para ele falar aquilo que ele fala e se tiver algum momento, a autoridade não é impossível que ela erre, né, se engane, mas a gente sabe também que cremos na nossa liderança, sabemos que elas também são homens maduros, mulheres maduras, que na hora que também, se um dia errar, a gente vai estar pronto para, essas pessoas vão estar prontas para se arrepender e ajustar o caminho. Assim como eu também. Assim eu, como pastor, também não sou isento de erros, né? Mas a gente tem o Espírito Santo que nos convence e nos ajusta quando precisa ajustar. Nós vamos ter humildade para ajustar o caminho e voltar para aquela posição, assim como deve ser sobre cada um de nós. Amém? Sobre cada um de nós. Então o propósito deve ser o mesmo. O fervor é muito pessoal. Amém? Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Tem mais alguma? Fechou, Lucas? Fechou. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Mais uma vez, não quero deixar você sair daí sem dar o like na nossa página, no nosso canal. Amém? Bota lá no sininho para você receber as notificações. Hoje em dia o YouTube parece que para você não adianta só se inscrever, você tem que comentar alguma coisa, mesmo que seja um oi, qualquer coisa que você comentar, além de se inscrever, você tem que comentar alguma coisa, se apertar o sininho e dar o like. E aí você é considerado como inscrito. Então, se você ainda não fez isso, né, parece que as regras mudaram, estava vendo hoje, que você tem que apertar o sininho, dar o like e comentar alguma coisa ali no canal. Amém? E aí você vai estar inscrito. Então, eu quero te motivar a fazer isso. A gente crê que esse canal vai avançar. Vamos tecnologicamente melhorar e vai ser uma bênção para cada um de nós. Amém? Então, eu quero te agradecer por você estar aí desse lado, ouvindo, espero que tenha abençoado a tua vida. Mas vamos ainda, caso você queira mais coisas, tenha mais coisas que você queira comentar sobre esse livro de 1 Coríntios, você ainda tem liberdade para fazer os comentários aí, se você deseja que seja a próxima live ainda em cima desses mesmos livros, até porque não falamos sobre os dons do Espírito Santo. Talvez a próxima live, dentro de 1 Coríntios, nós possamos falar diretamente sobre os dons do Espírito Santo, esclarecendo sobre esses dons. Amém? Isso vai facilitar bastante o teu entendimento. Amém? Então, se você tem esse desejo, se é uma vontade aí, manda os teus comentários, deixa a nossa equipe saber que você quer participar, conhecer mais sobre os dons ou manifestações do Espírito Santo, listrado ali em 1 Coríntios, capítulo 12. Né? E a gente vai estar ali pronto para ajudar você a avançar nesse conhecimento. Amém, amados? Então eu quero orar com você agora para a gente terminar. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse momento de discipulado, por esse momento de esclarecimento da palavra. Eu creio que esse estudo veio esclarecer algumas coisas, veio equilibrar a Igreja de Cristo. Eu louvo, Senhor, a vida de cada pessoa que tem participado, que não tem se acovardado, que não tem ficado tímidos em fazer as perguntas, Senhor, porque o Senhor não nos deu espírito de timidez, não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor deu espírito de ousadia, de fé, de moderação. E nós queremos que, Senhor, de amor, queremos que esse espírito vai nos mover a crescer, a avançar. E o Senhor vai despertar nos corações uma real interesse pela Tua palavra. Vai surgir uma fome, um desejo, uma sede de conhecer e prosseguir em Te conhecer. É desse jeito que eu creio que a Igreja de Cristo deve viver aqui na Terra, com fome e sede da Tua palavra, Senhor. Fome e sede de Te conhecer cada vez mais, tanto no secreto, Senhor, como através das Escrituras. Nós Te louvamos. Eu declaro cada pessoa que está aí do outro lado, participando, cada pessoa que está aí nos ouvindo, eu declaro tempo de bênção sobre a tua vida, tempo de avanço, todo espírito de medo sobre a tua vida caindo por terra no nome de Jesus. E você que estava enfermo nesse momento, nos assistindo, declaro cura sobre a tua casa, cura sobre a tua vida. Você que tem orado por portas de emprego sendo abertas para você. Então apenas, pastor, mas estamos debaixo de uma crise. É no momento